Bom, a questão 4, que tá aqui, ela falava que esse carro é puxado por duas cordas. Então, tá sendo puxado, tá em movimento. As trações de AB, a tração de A até B é 4Z. 4 vezes, vou usar o Z igual a 30, deu 120. E alfa, que é esse ângulo aqui que essa corda faz com o eixo do x, né? Então, o eixo do x tá aqui, é igual a y. Nesse caso, eu vou usar y igual a 10. Sabendo que a resultante das forças em A tem a direção do eixo do carro, então, a resultante tem a direção do eixo do carro, então tá aqui no eixo do x. Determine a tração na corda AC e a intensidade da força resultante das duas forças. Então, nesse caso aqui, não é um exercício de equilíbrio, é um exercício de força resultante. Então, o que acontece? Força resultante é assim, se eu tenho duas forças puxando para um lado, eu posso substituir essas forças por uma terceira, certo? Que é a força resultante. É como se ela substituísse essas outras duas, tá bom? Esse é o conceito. É um segundo capítulo ou terceiro capítulo que a gente viu na disciplina de mecânica. Então, a força resultante, então vou fazer um exemplinho aqui embaixo que não tem nada a ver com exercício, só para lembrar vocês. Então, ó, eu tenho uma força F1, eu tenho uma força F2, por exemplo. A força resultante é aquela que liga a origem da 1 com a extremidade da 2. Essa aqui é a força resultante, ok? A força resultante, por sua vez, vou pegar ela com o mesmo sentido. Essa força resultante aqui, por sua vez, é uma força geralmente inclinada, certo? Nesse caso, ela sempre tem duas componentes, uma componente em x, força resultante em x, e uma componente em y, força resultante em y. Toda força inclinada sempre tem duas componentes, certo? Ok. No caso desse exercício, ele diz que a força resultante, ela tá no eixo do carro. Então, a força resultante, ela tá aqui, ó. A força resultante está assim, ó. Esse exercício é muito parecido com um exercício que tinha lá para fazer, que alguns fizeram, inclusive, atividade bônus, que era um exercício que dois tratores puxavam uma tora, e também muito parecido com o primeiro exercício da lista, que era uma estaca que era puxada por dois cabos. Só que nesse caso do exercício da estaca, que vocês fizeram e entregaram, a força resultante era vertical. Nesse caso aqui, a força resultante é horizontal, mas o processo é o mesmo, é a mesma lógica de exercício. E vocês entregaram, certo? Então, aqui eu tenho uma força resultante que está no eixo do x. Se a força resultante está no eixo do x, e eu fosse decompor nela em duas componentes, como aqui que eu aumentei, a força resultante em x era igual à força resultante, ela não tem componente no eixo do y. Então, nesse caso desse exercício, a força resultante, a componente dela em x está aqui, e a força resultante em y não existe. Então, a força resultante no eixo do y é igual a zero. E aí, eu resolvo o exercício, porque eu só tenho FRX, eu não tenho FRY, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo para vocês é, o exercício que tem força inclinada, a primeira coisa que a gente faz é decompor a força. Então, eu vou decompor o TAB que eu conheço. Então, o TAB, ele tem duas componentes, uma componente no eixo do x e uma componente no eixo do y. Ambas componentes são uma parcela de TAB, cada uma delas é uma parte. Então, o que eu faço? TAB tem duas componentes. Uma componente que está no eixo do x, que eu falo que é o TABX, e uma componente que está no eixo do y. TABY. Seta embaixo de seta, ó, tá vendo? As sombras, ó, são as sombras. O TABC também tem duas componentes. Uma componente que está no eixo do y
TACY, e uma componente que está no eixo do X. Ficou apertado aqui, né? TACX, duas componentes, tá? Que são as sombras, seta embaixo de seta. Ok. Então, olhando aqui primeiro para o TABX, é o TAB, aí eu olho o ângulo que foi dado, ó. O ângulo que foi dado é esse ângulo de 30, ó. Esse ângulo de 30 tá entre a força e o eixo do X, ó. Tem uma cola aqui, ó. Né? Ó, tá colado no eixo e na força. Então, se tá colado, é cosseno. Então, TAB, cosseno de 30 graus para o X, porque tá colado no eixo do X. Se eu usei cosseno para X, eu uso seno para Y. Então, TAB é 120 vezes o cosseno de 30 graus e 120 vezes o seno de 30 graus. Aqui vai ser 103,93 e aqui vai ser 60 newtons. Ok? Bom, fiz isso. Agora, eu vou partir para essa consideração, que eu sei que a força resultante em Y é igual a zero e que a força resultante em X é igual à força resultante. Então, a primeira conta que eu vou fazer é, eu vou somar as forças resultantes em Y. Eu sei que o somatório das forças resultantes em Y é igual a zero, certo? Então, o somatório das forças... Na verdade, eu sei que o somatório das forças em Y é igual a zero. Vou botar assim, diferente, para ficar melhor. Ó, o somatório das forças em Y é igual à força resultante em Y. Ou seja, se eu somar todas as forças que eu tenho no eixo do Y, eu encontro a força resultante em Y. A força resultante em Y é igual a zero, ó. Então, eu vou somar todas as forças que eu tenho em Y. Quem eu tenho em Y? Eu tenho TABY apontando para cima, positivo, e tenho TACY apontando para baixo, porque é negativo, então menos. Isso aqui é igual à força resultante em Y. Como a força resultante está no eixo do X, a força resultante em Y é igual a zero. Então, TABY é 60 menos TACY. Eu também vou montar aqui a equação do TACX e o TACY. TACX, TACY. TACX, quem é? É o TAC vezes. Olha lá o ângulo dado. O ângulo dado tá aqui, ele tá colado no eixo do X, então, cosseno do ângulo dado. TACY é o TAC vezes o seno de 10. Ok? Então, 60 menos TACY, TAC vezes o seno de 10, isso aqui é igual a zero. Então, posso passar o TAC para o outro lado. Agora, eu vou descobrir o TAC. 60 divididos pelo seno de 10 graus é igual ao TAC. Daqui eu tiro que TAC é igual a 345,52 newtons. Pronto. Encontrei o TAC, eu já posso fazer o cálculo da força resultante. Então, olha lá. O somatório das forças em X é igual à força resultante em X. Quem eu tenho em X? Eu tenho TABX apontando para a direita, mais TACX apontando para a direita. Isso aqui tudo é igual à força resultante no eixo do X. TABX eu tenho 103,93
mais TACX. Quem é o TACX? É o TAC que eu descobri aqui, vezes o cosseno de 10. Isso aqui é igual à força resultante em X, que por sua vez é igual à força resultante, certo? Então, daqui eu tiro, fazendo essa multiplicação, isso aqui vai dar 444,2. Isso aqui é igual à força resultante em X. Que por sua vez é igual à força resultante. A resposta é 444,2 newtons, apontando aí no eixo do carro.